Bom dia a todos os garcenses. Devido a uma situação constrangedora na Câmara da última segunda-feira, eu resolvi fazer aqui um relato para que nós, garcenses, seres de Deus, inteligentíssimos e sábios, podemos nos relembrar do que é uma Câmara. Câmara de Vereadores, Casa do Povo. A Câmara de Vereadores é considerada a mais aberta e democrática dos poderes locais, em fase de ser composta por membros das mais variadas ideologias, cabendo-lhe proporcionar condições para que a sociedade a ela recorra na busca de seus direitos. Acredito que a instituição por excelência da democracia deve ser o Poder Legislativo Municipal, cabendo à Câmara de Vereadores o papel de estimular constantemente todos os membros da sociedade a compreender as atividades parlamentares e a dinâmica que abrange o complexo andamento do processo legislativo, indo ao encontro, portanto, da necessidade de trabalho e de conscientização da população. A Câmara de Vereadores é considerada a mais aberta e democrática dos poderes locais, em face de ser composta por membros das mais variadas ideologias. Cabe-lhe proporcionar as condições para que a sociedade a ela recorra na busca de seus direitos. Cabe ao Parlamento Municipal que seja o principal instrumento de constante debate para a sociedade refletir nos interesses da opinião pública, bem-estar da coletividade. Ressalte-se da necessidade de haver a conscientização por parte do povo e das entidades representativas de acompanhamento do processo legislativo e das atividades dos parlamentares, em especial no que tange à fiscalização e controle do Poder Executivo. O parágrafo único do artigo 1 da nossa Constituição Cidadã destaca que todo o poder emana do povo. Abraham Lincoln, 1865. Destacou-se que a democracia é o governo do povo, legitimidade é a origem do poder político do governo. Pelo povo, exercício do poder político, e para o povo, finalidade do poder político. Roosevelt, em 1778, ressaltou que o poder legislativo pertence ao povo e não pode pertencer senão a ele. Cabe-nos refletir até que ponto é procedente a afirmação de Mosqueira ao enfatizar que não é preciso buscar fórmulas mágicas para aumentar o interesse do cidadão, que pelo que passa pelo parlamento, basta criar canais de inclusão política, pois o cidadão quer falar, reclamar, denunciar, propor e debater as decisões que afetam a vida dele. 2006, página 185, grifei. Quais os instrumentos de participação que temos e que queremos? Como a sociedade deve participar para obter resultados efetivos? A participação da sociedade faz diferença na qualidade da gestão pública? Povo, vez e voz. Cabe à Câmara de Vereadores a visão de aproximar as pessoas do exercício do poder, a missão de desenvolver ações contínuas de aproximação com a população, os valores de respeito às pessoas e ter como objetivo de proporcionar ações que estimulem a participação da comunidade e de entregar à Câmara de Vereadores como a sociedade através de um plano estratégico de comunicação, de audiências públicas, de sessões itinerantes nos bairros, de plenárias temáticas, da criação de uma ouvidoria, de enquete e pesquisas de opinião, de amplo e restrito acesso do povo aos gabinetes parlamentares e de uma ampla divulgação e transparência de suas atividades. A Câmara de Vereadores tem a obrigação legal de ser um espaço democrático para a plena participação da sociedade, dando-lhe direito à vez e voz, para que os desejos da população sejam atendidos e que sejam proporcionados avanços significativos na vida das pessoas. A Câmara de Vereadores deve ser um local democrático por excelência e sempre em sintonia com a população, estando sempre atento às
necessidade e reivindicações da comunidade, representando os interesses e anseios de nossa comunidade, agindo em prol do bem-estar e anseio coletivo. Meios de participação popular na Câmara de Vereadores. A partir de 1988, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, vem aumentando o reconhecimento da sociedade sobre a importância de participar na gestão pública. Novas diretrizes estão sendo adotadas e surgem casos concretos de democracia participativa, sobretudo a nível municipal. Contudo, o entendimento de participação popular que fundamenta as práticas e pretensões de diversos atores, governo, especialistas e sociedade, ainda é muito distante e conflitante. Adicionalmente, a eficácia e abrangência das experiências até o presente momento vem sendo fortemente questionadas pela sociedade. A democracia brasileira é atualmente um enorme laboratório de práticas de instrumentos participativos. Há várias formas de assegurar a participação da sociedade nas definições das questões fundamentais de interesse coletivo. A criação dos mecanismos da democracia participativa representa uma inovação de grande alcance, pois permite a aproximação da comunidade com seus representantes na Câmara de Vereadores. Superar esse distanciamento exige a criação de instrumentos diretos e constantes de participação dos cidadãos, de forma que as decisões representem com legitimidade a vontade da sociedade. Há necessidade cada vez mais de que as soluções sejam criadas e renovadas e negociadas constantes e diversos debates com capacidade de mobilizar os cidadãos e as entidades representativas para o senso de responsabilidade pública. Porém, questiona-se como é que devem criar instrumentos de participação popular que sejam aceitáveis por um conjunto maior da sociedade. A Câmara de Vereadores tem amplas condições de ser o fórum adequado para as discussões e a busca de consenso que visa o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município e estar da população, e o bem-estar da população, constituindo-se no maior canal que une a comunidade ao poder executivo, sendo onde os anseios viram projetos e os sonhos viram conquista. Os vereadores devem ter a consciência de que a Câmara de Vereadores deve ser transparente, aberta à participação da sociedade e democrática em suas atividades. Por ser o vereador mais próximo representante do povo, cabe à Câmara de Vereadores apresentar mecanismos de a sociedade participar nas atividades parlamentares e nas decisões legislativas, tais como o projeto de lei de iniciativa popular, 5% dos eleitores, tribuna livre direto à voz, ouvidoria, gabinete dos vereadores, atendimento à comunidade, sessões, comissões técnicas plenárias e itinerantes, audiências públicas ciclo-orçamentárias e temas relevantes, dentre outros. Acredito que a Câmara de Vereadores deve ser o compromisso de implantar gradativamente meios de democracia direta. É significativo que a sociedade debate e delibere assuntos pertinentes ao bem-estar coletivo, objetivando a transparência das atividades legislativas e administrativas e a democratização da informação, a interação pública e principalmente a formação de política da sociedade para uma visão participativa, solidária e estratégica. A Câmara de Vereadores deve estimular o cidadão na busca constante por soluções que anseiem a sociedade e bem-estar coletivo, ampliando a transparência das suas atividades e decisões e a abertura de novos instrumentos e melhoria dos já existentes. Trata-se de considerações iniciais, não que nos persuadiu sobre a relevância de analisar mais detalhadamente sobre essa temática que ressaltamos ser imprescindível a continuidade do debate para um maior aprofundamento dos temas apresentados, sem a pretensão de encerrar o assunto proposto. Longe de ter se esgotado, se quer que continuamos o debate para que obtenhamos uma resposta afirmativa para o questionamento. A Câmara de Vereadores é realmente a Câmara do Povo? Então, meus amigos, diante do que eu vi na última segunda-feira, eu saí de lá envergonhado, triste, aborrecido e com meu coração sangrando, porque eu vi simplesmente a ditadura em nossa cidade de Garça, São Paulo. Infelizmente.
Mas para acabarmos com a ditadura de Garça, o que precisa? Precisamos da população. Precisamos da população. Dela que nós precisamos. Da sua participação. Porque quem tem que ter medo é os políticos, é os vereadores, é o prefeito. Tem que ter receio de nós? São eles, não nós receio deles. Vocês entenderam como é que é? Nós temos o direito de falar. Nós temos o direito de contestar, sim, um vereador lá dentro da Câmara, porque lá é a nossa casa. Ele está falando por nós. Ele não está falando só por ele, por interesse político. Ele está falando por nós. E se nós não concordamos, temos que debater, sim. É um direito nosso. Não mandarmos nós calarmos a boca, senão seremos retirados do plenário. Não, isso está totalmente incorreto. Sei que nosso povo são um povo inteligentíssimo, são pessoal estudados, são pessoal trabalhadeira, paga seus impostos corretamente. Opa, então, peraí. Então, nós temos direitos. Eu vou oficializar essa situação junto à Câmara, pela vergonha e o desprezo de eu ter visto. Por quê? Porque a Secretaria da nossa Saúde, ela ia falar. E eu estava com todas as documentações, certo? Que já apresentei ao prefeito desde 2017, simplesmente disseram para nós que nós não teríamos direito à voz. Certo? Não é. Não está certo. Muito obrigado a vocês, Deus que abençoe e vamos à luta.